Suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 13. Gênesis 8, do versículo 13 em diante. Todos já acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Capítulo 8, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra e sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Pai amado, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que tu venhas nos dirigir por meio dela, para que, ó Senhor, a palavra que é pregada por lábios humanos seja amplificada, ó Senhor amado, pelo poder do teu Espírito, de tal modo que seja impressa nos nossos corações. Deus Santo, que não seja meramente uma experiência, ó Pai, fundamentada na oratória, mas que seja revelação e poder de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu preguei recentemente essa mensagem em uma outra igreja e eu queria trazê-la aqui para nós também. Quantas vezes a vida de uma pessoa pode dar voltas, né? Quantas vezes a vida de uma pessoa pode ser tão mudada ao ponto dela ter que praticamente começar com bases novas. Ao longo da nossa vida nós vamos ter algumas experiências, vamos passar por algumas situações, e eu não estou desejando isso para você, mas é um fato, acontece. Nós vamos passar por experiências que vão se mostrar, num primeiro momento, avassaladoras. Algumas situações vão virar o nosso mundinho de perna para o ar, digamos assim, vão virar a nossa vida de cabeça para baixo. E é natural, porque a possibilidade de que isso venha acontecer ao longo dos muitos anos de uma vida é real. Num mundo tão caótico, num mundo em que tantas coisas acontecem, mudanças radicais ou situações que tragam, digamos assim, uma instabilidade maior sobre a nossa vida, sobre a vida de qualquer um de nós aqui, não são tão difíceis de acontecer. Nós podemos passar por situações na vida em que tudo que nós vínhamos cultivando, ou sonhando, ou tendo expectativas naquilo, pode ser de uma hora para outra mudado. E nenhum de nós pode presumir que, pelo simples fato disso acontecer, existe maldição de Deus sobre a sua vida ou coisa parecida, porque, na verdade, o Senhor mesmo nos preveniu que nós passaríamos por tribulações, por aflições, e o próprio Jesus disse, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, dando a entender com isso que, se ele venceu, então ele pode também nos fazer vencer, segundo o seu poder, segundo a sua graça. Mas, quando nós nos deparamos com uma situação difícil, em que as condições foram transformadas tremendamente, muitas vezes a pessoa não sabe como agir. E a palavra de Deus, ela provê para nós uma visão, um lançar de olhos sobre a vida de outras pessoas que viveram experiências desse tipo. Nós estamos aqui lançando olhos sobre a vida de Noé. Noé foi um homem que andou na terra de um modo íntegro, e por causa disso Deus
olhou para Noé e quis preservar Noé no meio de uma geração que Deus considerava como perdida. O mundo havia se corrompido de modo terrível. A Bíblia não nos dá detalhes, mas um juízo de Deus desta forma não vem sobre a terra sem que tenha havido corrupção de um modo intenso. E Deus então resolveu destruir o homem que ele havia criado e resolveu começar tudo de novo com uma família, a família de Noé. O foco não repousa sobre a família, mas sobre o próprio Noé, que foi aquele que achou graça diante de Deus para que tal coisa acontecesse. Mas Noé, embora estivesse sendo beneficiado por Deus, embora aquele ato todo fora uma bênção para Noé, ele também tinha que enfrentar uma situação difícil, de recomeçar tudo, né, num mundo que ele não reconhecia mais, em condições totalmente diferentes daquelas que ele conhecera anteriormente. E há alguns fatos na vida que são assim. Eventualmente acontece uma coisa impactante na sua vida, a perda de uma pessoa, a perda do emprego, a perda da sua própria saúde, ou mesmo alguma mudança radical. E nós temos que começar tudo de novo, começar a reestruturar a nossa vida de novo, em outras bases. Há algumas situações que são avassaladoras. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido, às vezes de modo trágico. É difícil reconhecer o mundo, né, que conhecíamos antes após uma situação traumática. Parece que pode não ter mudado nenhuma peça do mundo em que você vive, mas dentro da cabeça da pessoa mudou aquele mundo. Eventualmente, uma pessoa que sofre uma decepção muito grande também. Isso acontece. Você olha para alguém e diz, puxa, essa pessoa é uma pessoa, né, que eu gostaria de ser como ela. E, de repente, num dado momento, você descobre que aquela pessoa não era nada daquilo, ou, pelo menos, deixou de ser aquilo que era. E o impacto é tão grande que aquele que era um referencial para você se torna, então, uma pessoa que virou um escândalo na sua vida. E você já não sabe mais em quem acreditar, ou a quem se referir, ou a quem ter como referencial para andar, não é? Para imitar. Porque nós somos, de certo modo, imitadores uns dos outros. Cada um de nós é uma colchinha de retalhos, de pecinhas que pegamos de outras pessoas, não é? De pensamentos, de ideias, de comportamentos que pegamos de outras pessoas. E desde pequeno você vê isso nas crianças. A criança vê alguém fazendo alguma coisa e ela imita aquilo que foi feito, ela exercita a sua personalidade pegando fragmentos das personalidades dos outros. Isso acontece em vários níveis, em nível profissional, nível familiar, relacionamento de amizade. Nós acabamos repetindo aquilo que já vimos. E poucas são as coisas que nós criamos de fato, cada um de nós. E quando cai uma referência, uma pessoa que era para você uma referência, um pai que de repente você tinha como uma pessoa maravilhosa e perfeita, e você descobre que era um adúltero, ou uma mãe nessa mesma condição. Uma pessoa que você tinha como íntegra e honesta, e de repente já não pode mais se atribuir esse conceito a ela. Isso tudo transtorna a vida da gente. O mundo cai num momento como esse. A nossa maneira de ver as coisas muda quando chega uma notícia, por exemplo, de doença sobre a vida da gente. Ah, olha, você tem um problema crônico e você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. E você tem um problema no coração, vamos dizer, um problema cardíaco. Pronto, já se levantou uma espada pendurada sobre a cabeça da pessoa e ela vai viver agora na expectativa, no medo, né, daquela coisa. O mundo já não é mais o mesmo. Para Noé foi muito mais radical do que isso. Noé desceu da arca, e nós conhecemos, creio que todos nós conheçamos pelo menos um pouco a história de Noé, né, do dilúvio. Noé desceu da arca e o mundo que ele viu já não era mais reconhecível. Ele estava diante de um livramento de Deus, é verdade. Deus avisou a Noé, Noé, eu vou destruir esse mundo, eu vou salvar você e a sua família. Ora, Noé tinha motivos para se alegrar porque estava debaixo de um livramento do Senhor.
Noé estava consciente de que aquilo era um livramento de Deus, mas quantas vezes Deus tem nos livrado e nós não tomamos conhecimento disso? Quantas vezes, ou quantas experiências, ou por quantas experiências, às vezes até difíceis, você passou e não percebeu que a mão de Deus estava ali te livrando, estava ali para te livrar? Pois assim foi com outros seres que estavam dentro daquela arca, não é? Por um lado havia Noé e a sua família conscientes do livramento que se operara, mas por outro lado, eu sei que é mal comparando, porque você não se compara a seres inferiores, mas os outros seres que estavam dentro daquela arca, vamos dizer, né, as ovelhas, os bois, os pássaros, os répteis que estavam dentro daquela arca, não estavam sendo alvo do mesmo livramento? No entanto, inconscientemente. Muitas vezes nós estamos na arca de Deus sem saber que estamos. Muitas vezes o mundo está se transtornando ao nosso redor e nós achamos, puxa, que bom que eu não fui atingido. Né? Que sorte a minha. Sorte nada. Sorte, vírgula. A mão de Deus estava sobre a sua vida e nesse mundo não existe sorte nem azar. Existe a mão de Deus. E se alguém foi livre porque o Senhor o permitiu. E se alguém caiu ou faleceu, faleceu porque chegou a sua hora, porque o Senhor permitiu que aquela hora fosse a sua. Porque o poder de vida e morte está nas mãos de Deus. Mas olha só, haviam ali outros seres que estavam diante de um livramento inconsciente. E quantas não são as vezes, eu quero ressaltar isso, que o Senhor tem te livrado e você nem percebeu o mover de Deus na sua vida. Noé estava ciente, Deus havia avisado a ele. Olha, Noé, você vai fazer uma arca. Noé foi, inclusive, digamos assim, coautor do seu livramento, né? Deus deu a dica para ele e ele que teve que construir a arca. Nós somos também coautores do livramento de Deus na nossa vida, da operação de Deus em nossas vidas. O que nós temos constantemente é Deus dizendo para nós, querido, faça uma arca para você, porque vai vir água. Faça uma arca para você, um lugar seguro, onde você possa estar quando vierem as águas, quando vierem as tormentas. E foi isso que Noé fez. E nós temos recebido esse aviso pela palavra de Deus, para que nós nos edifiquemos na palavra, que nós nos fortaleçamos na fé, que nós caminhemos com o Senhor, que nós estejamos construindo uma arca para o livramento que Deus proverá para nós nos momentos difíceis. Muitas vezes estamos desatentos a isso. Deus tem ordenado para nós, desde o começo, façam uma arca, porque vai vir chuva. Virão dias maus, virão dias difíceis, mas aqueles que souberam ouvir a voz de Deus e fazer a sua parte, flutuarão sobre as inundações, flutuarão sobre os problemas. Depois de todas as tormentas, permanecerão de pé e terão a oportunidade de começar, né? De recomeçar, talvez, em suas vidas. Pois Noé estava passando por uma situação assim. E quantas não são as pessoas que recebem um impacto forte em suas vidas e o seu mundo ruiu, tem que começar de baixo, perdeu o emprego, perdeu família, perdeu contato com seus filhos, criou-se um problema dentro de casa, o lar foi dissolvido, e de repente tem que começar tudo de novo. Tem que começar a reconstruir a vida. Noé saiu daquela arca e não pense, nós não podemos pensar que ele, porque a terra estava enxuta, que ele olhou e viu um paraíso. Porque aquele é um mundo que era um mundo que tinha acabado de ser destruído. Então, provavelmente, as árvores, muitas delas não tinham folhas. Algumas deviam estar caídas, como em qualquer outro cataclisma que acontece. Deveria haver lama em vários lugares. As cidades que Noé conheceu, se ele estivesse perto de alguma delas, ele não haveria, como tinha visto antes, porque as águas, quando passam, derrubam tudo. Você sabe muito bem, a água que vem numa enchente, ela chega derrubando, e quando ela vai embora, derruba também. Né? Como nós pudemos ver até agora há pouco tempo nesse episódio de Nova Orleans, né? Ou até mesmo do tsunami que aconteceu lá na Ásia. Né? A água que veio chegou derrubando e quando foi, levou também. A água não entra num lugar e sai de modo pacífico. Ela geralmente se comporta turbulentamente. Então Noé não estava diante de um mundo organizado. Certamente havia cadáveres por todo lado, de animais e de pessoas. Certamente havia ruínas por todo lado. A desordem imperava naquele mundo. E aí é que, nesses momentos em que o nosso mundo entra numa desordem, numa situação caótica, é aí que faz toda a diferença a experiência que você tem com Deus.
Porque imagine-se abrindo uma arca, abrindo um barco, a porta de um barco grande, e você vendo a terra toda destruída. É uma visão impactante. É um impacto terrível. Você não reconhece mais os lugares. Você foi arrastado por aquelas águas para um lugar distante do lugar onde você conhecia. Ele agora estava no Arará, no Monte Arará, e ele estava distante, talvez do seu lugar de origem, bem distante do seu lugar de origem. Meses haviam se passado de flutuação e de ventos, de deriva, e agora então ele sai da arca e o que ele vê? Destruição. Existem duas maneiras de nós encararmos o mundo em que nós vivemos. Uma é a maneira da fé, são os olhos espirituais. E a outra é pela constatação meramente material daquilo que nos cerca. Ou você vai olhar de um modo espiritual, com fé, ou você vai olhar de um modo crítico, materialista, baseado nas suas interpretações humanas. Ou você olha com os olhos de Deus, ou você olha com os olhos da carne. Essa que é a verdade. E Noé, pelo jeito, ele olhou com os olhos da fé. Ele olhou para aquele mundo e ele não se atribulou e não se deixou turbar por causa daquilo que ele estava vendo. Mas era uma visão que poderia ter derrubado um homem. Porque você olhar para o mundo que você conheceu, ver tudo no chão, é difícil. É difícil. Ele poderia simplesmente sentar na beiradinha do barco e chorar. Dizer, ai meu Deus, o que vai fazer? O que vai sair disso? Ele poderia ter tido uma visão humana e chorar pelos cadáveres, talvez procurar alguém, ver se conhecia algum parente no meio dos que estavam por ali. Poderia ter procurado ver se conhecia algum vizinho, ter se entristecido, ter se desesperado com a desordem. Mas o que ele fez naquele momento foi olhar com olhos que não o derrubaram, mas o permitiram a ele continuar o propósito de Deus na sua vida. Amém? Diga para o seu irmão assim, meu irmão, quando tudo cai, você precisa ter bons olhos. Aliás, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a janela da alma. A maneira como nós olhamos determina aquilo que nós estamos de fato recebendo lá dentro de nós. Noé poderia ter olhado para o mundo e ter dito assim, está tudo destruído. Né? Mas, na verdade, nós vemos em Noé uma outra atitude. Ele olhou para o mundo e teve uma atitude de fé. Né? Podia ele olhar e dizer, tudo acabou. E podia ele, eu acho que foi assim que ele olhou, e ele poderia considerar, bom, agora tem mais espaço para eu começar de outro jeito. Quando tudo cai, nós podemos olhar de modo pessimista e dizer, ih, caiu tudo, estragou tudo, ou podemos olhar de um modo otimista e dizer assim, agora que tem espaço, vamos fazer tudo de um jeito melhor. Né? Noé tinha, na verdade, a oportunidade de construir um mundo melhor. E é isso que os olhos da fé devem nos permitir. Né? É isso que os olhos da fé, o olhar da fé, permite a cada um de nós. Quando as coisas vão abaixo, você está tendo uma boa oportunidade em Deus de começar com novas bases melhores. Amém? Quando as coisas foram por água abaixo, então criou-se espaço na sua vida para você reedificar tudo segundo a vontade e o propósito de Deus. Tudo depende de como você olha. Se você vai passar por um impacto, vai sentar no chão e vai chorar, ou se você vai olhar e vai dizer, bom, agora que caiu tudo, eu tenho mais espaço para fazer as coisas do modo certo e do modo correto. Como é que nós vamos olhar, então? Aquele que olha com os olhos da fé dirá, o Senhor vai me ajudar a reerguer as coisas em outras bases. Amém? Diga para o seu irmão assim, meu irmão, tudo que cai deixa espaço para o novo. É verdade. Às vezes nós estamos nos agarrando a coisas, né? Você passa ali no centro da cidade, tem alguns imóveis que estão em estado de pandarecos, porque tombaram aqueles imóveis, mas não fizeram nada por eles. Disseram, não, aqui não pode tocar. Aí o dono também tira a mão. E aí o negócio começa a ficar, balança, mas não cai, balança, mas não cai. E às vezes, quando cai, me perdoe aqueles que amam patrimônio histórico, né? Às vezes quando cai, na verdade, foi um grande benefício. Porque acabou-se com um impasse e se pode fazer alguma coisa que preste no lugar. Já imaginou se você preservar cada prédio que você construir numa cidade, nunca puder tocá-los? Deus me livre, a cidade vai virar um museu de falta de funcionalidade. As coisas evoluem, guarda 2 ou 3 casinhas para mostrar, era assim que era. Ou tira uma foto,
Mas se você tentar imobilizar, o que vai acontecer é que, aos poucos, a própria degradação vai levar aquilo a um caos, a uma situação caótica. E tem lugares no centro da cidade, aqui no Rio, que você não pode passar na calçada sem suspeitar que, em algum momento, vai cair um pedaço de fachada na tua cabeça. Porque deixaram lá para cair, na verdade. E aí a solução se tornou praticamente construir alguma outra coisa no lugar. Tem coisas demais e tem coisas ocupando espaço demais em nossas vidas, e às vezes Deus precisa fazer uma remoção para que nós possamos construir tudo em bases novas. Amém? Chega um ponto na nossa vida que o entulho é tão grande que você não tem mais onde pôr coisas novas na sua vida. Aí você precisa remover. Quem tem aquele quartinho escondido, ou um armário escondido dentro de casa, onde você entulha tudo que um dia você vai usar de novo, e que nunca usou e nunca pegou. Eu trabalhei num lugar e havia um engenheiro eletrônico e ele tinha essa preocupação. Não, vamos economizar dinheiro. Olha, ele te guarda esse equipamento, ele queimou essa parte, mas um dia eu posso usar aquela outra parte em outro equipamento. E quando nós vimos, nós tínhamos uma sala dedicada a cacarecos arcaicos. Microfones do tempo do Al Johnson, lembra? Oh, meu amigo! Um negócio desse tamanho. Né? Na era do rádio, anterior à era do rádio. Tiveram até o propósito de escrever nele, puseram assim, Deus quer. Porque ninguém queria o microfone, então eles botaram assim, Deus quer. Alguém escreveu, alguém teve a misericórdia de atacar e colocar, Deus quer. Porque ninguém queria. Um mar de cacarecos. E você fica ali guardando os cacarecos, ao invés de se desfazer deles e criar espaço para coisas novas. Quando nós somos muito relutantes, pode ser que Deus dê um sacode, uma sacudida na nossa vida para criar espaço para coisas novas. Amém? Aquele mundo relutava em obedecer a Deus. Deus transtornou aquele mundo para criar espaço para quem queria obedecer a Deus. Amém? Noé saiu daquele lugar e ele podia sentar, chorar e se deprimir, mas ele, na verdade, passou a agir, fazer aquilo que lhe cabia fazer. Vamos lá. O que Noé fez, então? Prova de que Noé estava apto para um mundo novo, apto para aquela situação. Noé saiu da arca e ele fez um altar ao Senhor. Ele fez um altar ao Senhor, ele foi servir a Deus. Primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi adorar o Senhor. Preparou um altar para adorar a Deus. Quando você vê tudo caindo, quando você vê todas as coisas ao seu redor em escombros, quando você vê tudo por água abaixo, quando você vê tudo no chão, ao invés de gastar tempo se lamuriando, reclamando da vida, dizendo, está tudo estragado, faça um altar a Deus e louve ao Senhor sobre todas as coisas. Jó disse, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Amém? Nós temos que aprender a dar graças a Deus em todas as coisas, porque se você está de pé, isso é sinal de que Deus não desistiu da sua vida. Se é você quem está de pé e não é um dos cadáveres espalhados, se você permanece de pé, é porque Deus tem propósito na sua vida, então louve a Deus porque Ele tem propósito na sua vida. Amém? Se as coisas ruíram e só você, se a tua família caiu, abandonou o Senhor, pereceu, só você está de pé, então Deus tem um propósito nisso, louve a Deus. Ao invés de reclamar pelos tantos que caíram, pelos tantos que morreram, por tudo que aconteceu, louve a Deus porque você está de pé e tem a chance de começar de novo. Noé louvou a Deus, fez um altar. Ele poderia se debruçar sobre os cadáveres, se debruçar sobre as ruínas, dizer, estragou tudo. Mas o que ele fez foi usar aquela situação. Ele colocou um altar sobre as ruínas, ele colocou Deus acima de tudo e louvou o Senhor. As coisas estão difíceis, está ruim, né? Como a gente diz, coloque Deus por cima de tudo e louve o Senhor. A sua vida, a sua expectativa ruiu, levante um altar ao Senhor, ponha Deus sobre os escombros e louve ao Senhor. Porque escombros não servem para nada. Um altar serve para atrair a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Se ficar se lamentando, vai ser apenas mais um chorão nesse mundo. E olha que tem um bocado. Porque gente para chorar não falta. Ai, dói aqui, dói ali. Ai, pastor, não sei o que... Eu só tenho 2 ouvidos. Deus que ouve todas as coisas deve ouvir muito mais. Aliás, ouve muito mais. Né? Mas se lamentar não adianta. Adianta é servir a Deus. Amém? Noé fez um altar e ele serviu a Deus naquele lugar.
Primeira coisa a se fazer. Segunda coisa a se fazer. Né? Primeira coisa é olhar com os olhos da fé. Segunda coisa é servir a Deus, mesmo nas situações mais difíceis, mais complicadas. E Noé fez. As coisas ficaram difíceis? Vai louvar a Deus, meu irmão. As coisas foram por água abaixo? Para de reclamar. Edifica um altar ao Senhor. Você está de pé porque Deus te livrou. Você tem a sua vida, então você tem todo o potencial para começar de novo. Amém? Os mortos é que não podem começar de novo, nós podemos. Os mortos é que não podem mais fazer nada, nós podemos. Nós estamos vivos, nós podemos. Diga, eu tudo posso. Ou posso todas as coisas, melhor dizendo. Não, melhor dizendo é a minha parte. Diga assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete de novo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, no poder de Deus, nós podemos. Outra coisa que Noé fez, terceira atitude de Noé, que nós temos que aprender aqui e guardar para nós. Noé não recebeu nenhuma outra orientação de Deus de imediato. Deus não disse para ele, olha, Noé, faça isso ou faça aquilo. Então, enquanto Noé não teve outra orientação de Deus, o que Noé foi fazer? Ele foi fazer o que ele já sabia fazer. Ele era lavrador, ele foi plantar uma vinha. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque às vezes nós mistificamos muito e queremos que Deus guie cada um dos nossos passos. Deus não faz assim. Deus não fala, não manda uma voz lá de cima para cada coisa que você tem que fazer. Ele não acorda você de manhã e diz assim, Maria, levanta agora e vai escovar os dentes. Agora, Maria, toma banho. Enxuga atrás da orelha porque ficou molhado demais. Não se esquece de passar o cotonete na beiradinha da orelha. Deus não faz assim conosco. Deus nos dá diretrizes gerais e às vezes nos dá diretrizes muito específicas. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus sobre aquilo que fazer especificamente, devemos fazer aquilo que já sabemos que é certo fazer. E às vezes a pessoa fica, não, Deus não falou comigo. Deus não falou contigo, querido. Então vai fazer aquilo que você já sabe que é certo fazer. Você não precisa ouvir a voz de Deus para ir orar. Você não precisa ouvir a voz de Deus para ir buscar a Deus. Você não precisa ouvir a voz de Deus para fazer essas coisas. Pelo contrário, você começa a fazê-las e aí a voz de Deus se manifesta. Mas às vezes nós somos reducionistas, somos muito, como é que se diz? Passivos. Não, eu quero ouvir a voz de Deus. Se eu não sei o que Deus quer, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance fazer. Noé fez isso. E às vezes as pessoas ficam nessa posição de passividade. Isso atinge muito jovens, principalmente dentro da igreja. Ele diz assim, não, eu não tenho muita preocupação com o estudo, não, eu quero servir ao Senhor, Deus vai me abençoar. Tá certo. Deus nunca vai deixar de te abençoar. Mas também a palavra de Deus diz que, ou melhor dizendo, Deus nos aconselha pela sua palavra a não sermos preguiçosos. Ele diz, vai ter com a formiga preguiçoso, vai aprender com a formiga. Vai aprender tuas lições com quem trabalha. Porque se você simplesmente ficar esperando cair do céu, você pode esperar um bocado de tempo. Um dia pode até cair do céu, talvez em cima de você. Mas aquele que trabalha sempre será abençoado por Deus. Aquele que faz o seu melhor sempre será abençoado por Deus. Aquele que toma a atitude de fazer a vontade de Deus, mesmo aquela que não está expressa claramente, mas toma a atitude de fazer, de tomar a iniciativa de fazer algo, sempre será abençoado por Deus. Agora os passivos, os que ficam parados, Deus não abençoa a passividade. Você não sabe exatamente o que fazer, então faça aquilo que você já sabe fazer. Você não sabe que carreira seguir, então continue estudando naquilo que você acha que vai ser útil. Se você não sabe o que é que Deus espera da sua vida para o próximo ano, o que Deus quer fazer da sua vida no próximo ano, vá viver no dia de hoje. Vá buscando a Deus hoje. Um dia o Senhor vai mostrar para você. Mas o que não pode é simplesmente cruzar os braços e esperar Deus fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Você não pode, o que nós não podemos deixar é de agir naquelas coisas que nós já somos plenamente capacitados. Usando, obviamente, uma comparação tola até. Tomar banho é papel teu, você que tem que tomar banho, não espere que Deus limpe a sua orelhinha, não. Manter-se limpo é papel seu. Deus dá a condição de você ganhar o pão de cada dia, mas quem vai ter que pôr na boca é você, quem vai ter que cortar o pão, preparar e comer é você.
nós temos que continuar agindo com aquilo que nós temos em mãos. E Noé não parou de modo algum, ele olhou para aquele mundo, ele não ficou esperando, bom, agora, Senhor, o que eu faço? Ele fez um altar, louvou a Deus e ele foi plantar uma vinha. Versículo 20 do capítulo 9. Está certo que Noé fez mau uso da vinha depois, né? Quando ele colheu, preparou um vinho especial, tomou um porre, foi uma vergonha. Mas isso só serve para nós de alerta também, que alguém que começou muito bem pode cometer um deslize sério, mas que nem por isso Deus aparta a sua bênção por causa dos deslizes. Aliás, se Noé fizesse parte de muitas das nossas igrejas, ele seria expulso por um ato como esse. Você vê como Deus não desiste dos seus filhos, né? Em qualquer igreja, Noé tinha sido expulso ou disciplinado severamente. Por ter ficado peladão dentro da tenda, depois de tomar uma manguaça danada, ter ficado peladinho como tinha vindo ao mundo, certamente ele ia parar no gabinete do pastor e ia dizer: Noé, 10, 9, 8, 7, começa a correr, Noé, que eu vou te pegar. Mas Deus foi misericordioso com Noé, no seu tropeço, no seu erro. Deus não desistiu de Noé, mas essa não é a questão. A questão principal aqui é que Noé fez aquilo que sabia fazer, ele era lavrador, ele fez. Você é cristão, você é crente em Jesus Cristo? Então vai buscar a Deus, até que o Senhor restaure as coisas, até que o Senhor dê uma orientação específica. Não fica parado esperando vir uma voz do céu para cada coisa que você precisa fazer na sua vida, não. Faça as coisas de consciência sadia. Faça o seu melhor, segundo aquilo que você já tem aprendido do Senhor, e o Senhor vai te abençoar, meu irmão. O problema é que às vezes a pessoa passa por um abalo tão grande na sua vida que ele perde a noção do que fazer. E se nós não sabemos o que fazer nos momentos difíceis, façamos aquilo que já sabemos que é correto e que é da vontade de Deus. Amém? Noé olhou com olhos da fé, não ficou se lamentando sobre o mundo destruído. Noé edificou um altar sobre os escombros para louvar a Deus. Louvou a Deus apesar das circunstâncias, ou acima das circunstâncias. E, finalmente, Noé tomou a iniciativa, a ação de fazer aquilo que ele já sabia fazer, de partir em direção àquilo que ele já conhecia. O mais, Deus acrescenta, mas se alguém vai lavrar a terra, não é Deus, somos nós. Mas quem dá saúde à semente e a chuva do céu é o Senhor. Amém? Quem dá a chuva do céu é o Senhor, mas é a nossa parte. Se você ultimamente tem passado por um problema assim, ou vier a passar um problema que te deixe desestruturado, que suma com a estrutura que você conhecia, que bagunce as coisas de tal modo, que vire o teu mundo de perna para o ar, então lembra disso. Tudo depende de como nós olharmos. Se nós olharmos com os olhos da fé, nós vamos enxergar espaço para Deus agir nesse mundo. Nós vamos enxergar espaço para organizar o caos, para reorganizar aquilo que virou um caos. Nós vamos enxergar espaço para louvar a Deus. Porque tem gente que quando passa por um aperto diz assim, eu nem consigo louvar a Deus. Justamente agora que você precisava, né? Pessoas justamente na hora que precisa mais de Deus, eu não estou nem conseguindo louvar a Deus, eu não consigo nem orar ao Senhor. Consegue sim, querido, está faltando a disposição para fazê-lo. Porque se a sua boca não foi costurada, se a sua língua não foi arrancada, aliás, mesmo com língua arrancada, você pode louvar a Deus, né? Porque louvor brota principalmente de coração. Se você não está morto, você pode louvar a Deus, você pode adorar o Senhor, você pode orar. Então, nas horas difíceis, nas horas de tribulação, quando o mundo vira de perna para o ar, nós temos que olhar com olhos da fé, nós temos que louvar a Deus sobre todas as coisas, acima das circunstâncias adversas, e nós temos que fazer aquilo que nós já sabemos fazer em Deus. É buscar o Senhor, que é servir a Deus, segundo a luz que nós já recebemos em outras ocasiões. Amém? Fazer a nossa parte. Porque se você ficar esperando, você pode ter certeza que você vai esperar mais do que você gostaria de esperar. Mas se você partir para fazer aquilo que você já sabe, Deus vai abençoar o teu caminho. Às vezes a pessoa chega e diz assim, pastor, eu tenho um emprego na Petrobras e um na Vale do Rio Doce me esperando. Qual é que eu pego? Eu sei lá. Eu, por um acaso, sou caro e coroa, sou moedinha para você tirar caro e coroa? Eu não sei. Você tem que se perguntar, qual deles me levará a pecar? Nenhum dos dois? Então qualquer um dos dois serve. Porque a bênção não vem da Petrobras nem da Vale do Rio Doce, vem de Deus.
Desculpe ter citado duas empresas, mas é que geralmente a gente não... Né? Nem a Petrobras, nem a Vale do Rio Doce dependem da sua ação direta. São transnacionais, multinacionais, sei lá. Não dependem de você. Eles vão vender do mesmo jeito. Né? Mas não importa. Se não for contra a vontade de Deus, Deus vai te abençoar. O que você não pode fazer é fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Mas se você pode fazer algo que está dentro do contexto da vontade de Deus, então faça. Deus vai te abençoar, porque a tua bênção não é o emprego A, o emprego B, ou a pessoa A, ou a pessoa C. A tua bênção é o Senhor, e a nossa prosperidade vem dele. Amém? Então não precisa ficar, o que eu faço? Caso eu compro uma bicicleta. Filho, bicicleta tem promoção toda hora, casamento é difícil de arrumar. Se você ama, vai que é tua, Tafarel. Se você ama e é de Deus, né? Então, você já sabe. O resto o Senhor acrescenta. Não falo assim de modo irresponsável, mas existem processos. Né? A pessoa diz assim, Senhor, me revela essa pessoa com quem eu devo me casar, essa mulher ou esse homem, dependendo de quem seja, né? Com quem eu devo me casar. Esquece, querido. Gosto não se discute, nem Deus vai discutir gosto contigo. Se é filho de Deus ou filha de Deus, você pode. Né? Se você tem condições de fazê-lo, ou seja, tem renda para fazê-lo, você pode. Para constituir um lar, você pode. Né? Você tem que ter em mente, se você quer casar, você tem que ter em mente que você vai ter que ter uma casa. Porque a Bíblia diz, deixará o homem a casa dos seus pais e se unirá à sua esposa. Deixar a casa dos pais. Para viver no quartinho dos fundos, não casa não, é confusão. Faz isso não. É confusão, vai começar mal. Mas se você tem condições de fazer, faça. Deus vai abençoar você. Amém? Se o teu emprego não te leva a ir contra a vontade de Deus, por que não trabalhar nele? Deus vai te abençoar. Mas ali eu não tenho chance de prosperar. Querido, enquanto você se balança num galho, talvez você se aproxime de um galho melhor. Agora, tem gente que quer começar a vida profissional e espera começar lá em cima. Eu quero ser diretor da maior empresa que existem. Calma, começa como office boy. Se for esse o caminho, então começa. O importante é você fazer aquilo em que Deus possa te abençoar. Se você está no lugar, na posição que Deus pode te abençoar, o Senhor te abençoará. Amém? Não digo que você chegará a ser diretor, mas pode ser até dono. Mas essa não é a questão. Mas Deus vai nos abençoar pelo simples fato de que Ele é o abençoador das vidas que são depositadas na mão dEle. Aqueles que põem a sua vida na mão do Senhor serão abençoados. Então, se as coisas estão difíceis, se o mundo está confuso, virou de perna para o ar, faz o que você sabe. Deus vai te abençoar. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos no lugar onde você está. Deixa a palavra repousar no teu coração um pouco. Será que você anda meio desanimado? As coisas não são mais como você esperava? Talvez alguma coisa veio e transtornou a sua vida, mudou o seu mundo de um modo radical. Talvez uma notícia desagradável tenha tirado de você, ou tenha tirado você de um mundo organizado para uma situação caótica. Se alguém aqui se encontra nessa situação, então já tem em Noé um alvo, um espelho para se mirar. Alguém que um dia abriu a porta da arca e não podia mais reconhecer o mundo que estava diante dos seus olhos. As condições climáticas tinham mudado. Aquele mundo que não tinha chuvas agora passara a ter. Aquele mundo que estava entregue a homens maus agora estava vazio de qualquer tipo de homem que não fosse da família de Noé. Aquele mundo que tinha as suas cidades, tinha seus lugares conhecidos, estava agora todo mudado. Nós podemos então nos mirarmos em Noé e tomar uma atitude espiritual e dizer, se as condições mudaram, se as coisas se transtornaram, se tudo virou de perna para o ar, eu ainda estou de pé e o meu Senhor comigo. Você pode dizer isso? Ainda que tudo venha a ser transtornado, você pode dizer, eu estou de pé e o Senhor comigo? Porque se isso é o que acontece, ou o que vier a acontecer, ou o que está acontecendo, se você está de pé, é porque o Senhor permitiu que você assim estivesse.
E se você está de pé, é porque Deus tem projeto na sua vida. Amém? Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, ó Pai. Eu quero te pedir por aqueles, ó Deus, que tiveram o seu mundo transformado e transtornado nos últimos dias, talvez nos últimos tempos, ou talvez até em tempos remotos, mas que desceram da sua própria arca, saíram do lugar de livramento, talvez com olhos maus, sem ver as coisas como deveriam ver. Sem ver, ó Senhor amado, a tua mão, sem perceber, ó Senhor, a possibilidade que se abriu ao cair em velhas estruturas e velhas coisas. Pai querido, que em nome de Jesus, tu possas agora, ó Pai, dar, ó Deus, a cada um aqui uma visão, ó Deus, a visão, ó Pai, de que qualquer coisa que rua, que caia em nossas vidas, nós podemos fazê-la melhor da próxima vez. Com a tua bênção, com a tua graça. Podemos ter olhos, ó Senhor amado, mais do que otimistas, olhos da fé, para olhar e dizer, bom, se isto caiu, eu posso fazer coisas novas e melhores com a graça de Deus. Se o mal sobreveio, então eu louvarei o Senhor acima do mal. Ó Deus Santo, põe no coração de cada um isso, ó Deus, para que cada um, Senhor amado, possa, ó Deus, deixando de lado toda lamentação, lamúria, reclamação, murmuração, cada um possa, ó Senhor, chamar a si a responsabilidade de construir um mundo novo, um ambiente novo ao seu redor, fazendo aquilo que está ao seu alcance, aquilo que já tem aprendido da parte de Deus. Noé sabia lavrar e lavrou. Ó Deus Santo, põe no nosso coração, ó Deus, ou faz o nosso coração um coração de atitude, faz-nos pessoas de ação, não meros espectadores, como o mundo quer que nós sejamos, espectadores dos acontecimentos. Nós não sejamos assim, mas sejamos atores principais, agentes de transformação, pessoas chamadas a esse mundo para operar em teu nome as transformações que te agradem, ó Pai. Edificando, semeando a boa semente, fazendo bom uso dela. Deus Santo, em nome de Jesus, dá-nos então, ó Pai, dá-nos, ó Senhor amado, olhos que enxerguem como tu enxergas, ó Pai. Olhos, olhar da fé, ó Pai. Dá-nos um coração adorador, mesmo diante de circunstâncias adversas. E dá-nos, ó Senhor amado, atitude, para que, ó Senhor, possamos ser instrumentos em tuas mãos para tirar o melhor fruto dessa terra, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, meu Pai. Tira de nós toda situação, toda falta de iniciativa, tira de nós todo sentimento de atordoado, de estar confuso. Tira de nós, ó Senhor amado, tudo aquilo, ó Deus, que tem nos impedido de ver como tu vês. E põe em nós, ó Senhor, um coração maleável à tua voz e um espírito inabalável, ó Pai. Que nós possamos ser, ó Senhor, como Noé. Não só gente que passou por um livramento ou por vários livramentos, não só pessoas que são passageiras da tua vontade, mas que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos sobre esta terra, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor. E te agradecemos pelo privilégio de estarmos de pé mais um dia sobre essa terra, Pai. E te agradecemos, ó Senhor amado, pelo privilégio de respirarmos o ar que tu fizeste, ó Pai. De podermos ter fôlego em nós, ó Pai, para proclamar mais uma vez que tu és o Senhor. Obrigado por mais esse dia, meu Deus. Obrigado pelo dia de amanhã, por mais difíceis que sejam os dias. Obrigado por cada um deles, ó Pai. Porque se nada mais tivéssemos, nós teríamos como tesouro o louvor a Ti. Se nada mais nos restasse para nós nos alegrarmos, nos bastaria o fato de estarmos de pé, ó Pai. De pé, ó Senhor, diante de um mundo caótico, mas com a capacidade em Deus de ser instrumentos de transformação. Ó Pai amado, aqueles que não Te conhecem nada podem fazer, ou o que fazem é inútil, é obra de mãos humanas. Mas nós que temos conhecido a Ti, ó Senhor, temos o privilégio de ser ministros da Tua vontade nessa terra e edificar, ó Senhor amado, coisas que muitas vezes os olhos da carne não verão,
mas que na verdade, ó Senhor, permanecerão para a eternidade como testemunho da tua glória e de que nós somos teus. Obrigado, Senhor. Opera em nossas vidas, faz de nós, homens e mulheres, que olham para as circunstâncias com os olhos de Deus, que adoram o Senhor e que tomam a iniciativa de fazer algo, ao menos aquilo ao que já foram vocacionados. Obrigado, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.